Saúde aos irmãos e irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Tem um antigo cântico gravado pelo cantor evangélico Matos Nascimento, intitulado Briga de Igrejas. E na composição ele menciona uma briga no meio evangélico que não traz um testemunho cristão no país, mas um testemunho. Infelizmente, essa é uma realidade bem antiga que remonta em nosso país a partir da primeira metade do século XX e piorou a partir da segunda metade do século. E hoje muitas pessoas ficam confusas porque temos praticamente 4 ramos da igreja no país. A igreja católica, as igrejas tradicionais ou históricas, como a metodista, as igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, e mais recentemente as igrejas neopentecostais, como a Igreja Universal do Reino de Deus. Claro que cada uma delas é conhecida por sua forma de ser e agir. A igreja católica é a mais antiga, sendo conhecida como milenar. Ela tem um jeito de ser, porém não se fragmenta tanto como as igrejas oriundas do protestantismo. Em relação às igrejas oriundas do protestantismo, o que marca as igrejas tradicionais ou históricas é a sua forma de ser, onde a razão e o discernimento são importantes. São igrejas que, no decorrer dos séculos, investiram na educação para a instrução dos povos. Também tem atividades culticas litúrgicas, onde não há lugar para o emocionalismo sem controle. João Wesley, fundador do metodismo, no qual o movimento metodista daria origem à Igreja Metodista, sempre se preocupou no equilíbrio entre a fé e a razão para não gerar problemas. As igrejas pentecostais, quando surgiram, valorizaram demais os dons espirituais e principalmente o dom de línguas. E em suas atividades culticas se observa mais o emocionalismo do que o aspecto racional. E foi do pentecostalismo que a briga de igrejas se tornou uma realidade. Porque o proselitismo, junto às igrejas tradicionais católicas, se deu de forma intensa. Não se preocuparam em evangelizar pessoas que não tinham uma religião definida, mas buscaram atrair para si quem já frequentava uma igreja. E para isso menosprezavam essas igrejas e as criticavam, dizendo que não tinham o Espírito Santo, não tinham doutrinas e eram igrejas mortas. Buscaram confundir as membresias dessas igrejas, afirmando que a única forma de batismo correto era por imersão, fazendo com que se rebatizassem, rejeitando o batismo anterior. E ainda hoje se observa um afastamento das igrejas tradicionais, ao lhe taxarem como sendo iguais à Igreja Católica. Em relação às igrejas neopentecostais, o que mais elas focam é a teologia da prosperidade, como sendo resultado da fé em Deus. Assim, quanto mais trouxerem de dinheiro para elas, mais dinheiro, bens materiais e sucesso terão. E quem está doente, desempregado e passando necessidade, é porque não são fiéis e não trazem dinheiro. Há levantamentos de ofertas sucessivas durante os cultos, em que valores são pedidos, começando por R$100 ou mais, e ir abaixando até chegar a R$20. Abaixo não. Fora os produtos que são vendidos dentro das dependências, como sendo amuletos contra ações malignas. Dessa forma, se observa o comércio da fé, onde o dinheiro compra as bênçãos. Ao estudarmos a história da igreja, ela nasceu no dia de Pentecostes, na cidade de Jerusalém. Nascia a igreja primitiva, sem templos e sem hierarquias, como se observa hoje. E não era uma igreja institucional. Conforme os seguidores de Jesus iam se espalhando pela Europa, Ásia e África, a mensagem das boas novas ia sendo levada a nativos nas cidades e povoados se reuniam em lares. E só foi em 325, no Concílio de Nicéia, que as igrejas, estilo congregacionais, se uniram numa só, adotando o título de Igreja Católica. Igreja em grego significa assembleia, congregação, multidão, ajuntamento, agrupamento de pessoas. E católica significa universal, por não ser limitada e fixa num local apenas. O tempo passou e em 1054 ocorreu o grande cisma, em que a Igreja Católica se dividiu em duas, ficando a Igreja Católica Romana com o mundo ocidental e a Igreja Ortodoxa no mundo oriental. E hoje, a Igreja Católica tem como líder máximo o Papa e a Igreja Ortodoxa tem o Patriarca. Em relação aos líderes no protestantismo, há missionários, bispos e apóstolos. O pastor presidente tem caído em desuso. Os séculos se passaram
E em 31 de outubro de 1517, com a concepção das 95 teses de Martinho Lutero, surgiria o protestantismo, onde vários ramos da igreja surgiram. E o protestantismo tem a ver com protestos. De fato, Lutero protestou contra algumas ações da Igreja Católica e fixou nesse dia, na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, as suas teses, mas não na língua do povo, mas no idioma dos clérigos, ou seja, em latim. A crítica era para alertar os clérigos e não destruir a Igreja. A intenção de Lutero era boa, porém foi vista como prejudicial para com a Igreja. Tempos depois, na Inglaterra, o rei Henrique VIII rompeu com o catolicismo e fez com que uma nova igreja surgisse, a Igreja Anglicana, sendo o rei na época o líder dessa nova denominação. O tempo passou e no século XVIII, época da Revolução Industrial, surgiu um movimento religioso conhecido como o Movimento Metodista, liderado pelos irmãos Wesley, João e Carlos, sacerdotes da Igreja Anglicana. João não tinha intenções de criar uma nova igreja, mas reformar a velha em que era ministro, tanto que morreu anglicano, por não ser um movimento metodista uma igreja, mesmo tendo templos quando faleceu. O tempo passou e chegamos ao Brasil, quando igrejas do ramo protestante por aqui aportaram. Em relação à Igreja Metodista, ela chegou aqui não como missão inglesa, mas dos Estados Unidos. E no século XX, que a Igreja Católica e as igrejas históricas vivenciaram o nascimento das igrejas pentecostais, com atividades em que se enfatizavam curas, exorcismos e manifestação de dons espirituais, como o dom de línguas. O problema foi a briga de igrejas que as igrejas pentecostais desde então passaram a manter até os dias atuais. Desde que me filiei à Igreja Metodista, em 1984, até hoje, 2022, observo as atitudes que líderes e membros das igrejas tradicionais recebem de líderes e membros de igrejas pentecostais. Somos taxados como católicos, como não tendo doutrinas e como praticantes de rituais católicos. Também somos criticados por causa do batismo infantil e do batismo por aspersão, como se a quantidade de água fosse o mais importante. Em meio a tudo isso, nessa briga de igrejas, sinto-me feliz por ser metodista e estar filiado a esse ramo, que é um dos ramos oriundos da igreja que nasceu no dia de Pentecostes. E dessa forma, sim, nós somos uma igreja pentecostal, por sermos descendentes da igreja que nasceu nesse dia. Mas não somos uma igreja que vive extremos. Buscamos, como parte da nossa herança, manter um equilíbrio entre fé e razão. Jesus mesmo, quando partiu, não deixou nenhuma placa denominacional, mas seus ensinos. E creio que nenhuma igreja institucional na Terra possa almejar monopólio, porque a igreja primitiva se deu no formato congregacional, em que, em cada cidade e povoado, igrejas surgiam formadas por seres humanos que se reuniam nos lares, porque não haviam templos. E por não ser uma igreja institucional, não havia hierarquias que dirigissem todas elas como ocorre hoje, como uma série de filiais. O apóstolo Paulo fazia circular suas epístolas, mas ele não era o líder máximo de todas elas, e nem mesmo Pedro ou os demais apóstolos. Sinto-me feliz por ser metodista porque temos uma tradição histórica, ou seja, temos uma história que perdura por quase 3 séculos no mundo. Sinto-me feliz por ser metodista porque temos liberdade para pensar e refletir como John Wesley, mesmo quando usava a frase nas coisas essenciais, unidade, nas não essenciais, liberdade, e em todas as coisas, a caridade. Sinto-me feliz por ser metodista porque buscamos dosar nossa vida cultica e espiritual, marcada pelo equilíbrio entre fé e razão. Sinto-me feliz por ser metodista por saber que o metodismo, que o movimento metodista e depois a Igreja Metodista, exerceu seu papel de ser uma igreja social, ao se envolver em problemas sociais na época e continua a fazer até hoje. É bem diferente de igrejas que atacam umas às outras e não realizam um papel social na sociedade, e só vivem para si e só acontecem dentro das paredes dos templos.
Sinto-me feliz por ser metodista porque temos liberdade para termos diálogo com as pessoas e com instituições humanas, sejam quaisquer que forem, porque no que pudermos cooperar, realizarmos a vontade de Deus, em que estendamos assim as mãos para ajudar. Sinto-me feliz por ser metodista, por saber que o metodismo na época de John Wesley lutou para que uma guerra civil não ocorresse na Inglaterra e que poderia trazer milhares de mortes e que também apoiou o fim da escravidão em todo o mundo, inclusive pressionando o Brasil para que parasse com esse comércio desumano. Sinto-me feliz em ser metodista, em saber que o metodismo sempre se preocupou com a educação do povo, em grande parte analfabeta na época, e por isso abria seus salões para ensinar crianças a lerem, escreverem e aprenderem boas maneiras. Sinto-me feliz por ser metodista, por saber que John Wesley, à frente do metodismo, lutou contra os jogos de azar, o alcoolismo e o fumo que estava enfermando as pessoas, e que também ajudavam as pessoas carentes com medicamentos, alimentos e roupas. Sinto-me feliz em ser metodista por saber que John Wesley e o metodismo criaram um fundo financeiro para ajudar pessoas presas por dívidas a serem libertas, porque presas não conseguiam trabalhar para pagar. E também emprestavam dinheiro para que pessoas montassem alguma fonte de renda para não dependerem de ajuda. E assim, muitas pessoas começaram negócios e devolviam como agradecimento o que tinham recebido. Sinto-me feliz em saber que de todo o dinheiro que chegou a John Wesley, ele os empregava para o bem das pessoas à sua volta. Até os recursos que conseguia com a venda de livros, ele os utilizava na missão. E quando ele morreu, deixou o suficiente para os gastos com seu enterro, não deixando dívidas para ninguém. Sinto-me feliz em saber que no dia de Pentecostes, 21 de maio de 1738, um domingo, seu irmão Carlos Wesley teve uma experiência com o Espírito Santo, e ele, em 24 de maio de 1738, numa quarta-feira, que também teve a sua experiência com o Espírito Santo. E pelo que afirmam os livros de história da Inglaterra, John Wesley e o metodismo mudaram a nação e o país. E se temos hoje a Igreja Metodista, é porque o Espírito Santo agiu nela e continua a agir. E só quem não acredita é porque não aceita as formas que ele age como quer e aonde quer. Sinto-me feliz por ser metodista, porque sirvo a ela e não me sirvo dela. E sinto-me feliz por ser metodista, porque ela tem doutrinas, sim. E só afirmo o contrário quem não conhece, não lê e não pesquisa, porque é fácil jogar pedras e criticar. Sinto-me feliz por ser metodista, porque ela, como igreja institucional, não afirma ser a única igreja no mundo, e não afirma que só ela tem as doutrinas mais corretas, e não afirma que as demais igrejas não têm o Espírito Santo, porque é Ele que nos tem e não nós que temos a Ele, porque Ele não é monopólio ou propriedade de alguém ou de alguma igreja, seja de que ramo for. Sinto-me feliz por ser metodista, por ter o livre-arbítrio, e assim eu sei que o que eu fizer, sendo bom ou mal, haverá consequências. Assim, busco vigiar e tomar cuidado. Sinto-me feliz por ser metodista, por ser criticado e excluído por líderes e membros de outras igrejas por ter me posicionado como metodista e não me deixar levar por ventos de doutrinas e posicionamentos deles. Sinto-me feliz por ser metodista, por saber que foi na igreja metodista que conheci a Jesus. Fui batizado e agora sirvo a ela através do ministério. E sei que onde há seres humanos há problemas. E mesmo sabendo que há pepinos na igreja que estou filiado, nas demais também há. E pelo que já ouvi, são piores até. E não existe uma igreja terrena perfeita, só a gloriosa. John Wesley, mesmo antes de descansar no Senhor, falou: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Sou feliz por ser metodista porque sei a origem desse nome e que se relaciona a ter um método na vida em tudo o que eu fizer. É compromisso, responsabilidade e fidelidade para com Deus, para com terceiros e para com Deus Trino. Assim, irmãos e irmãs, conheçamos a nossa história e tomemos cuidado com tudo que falam por aí para denegrir a nossa instituição,
mesmo sabendo que onde houver ser humano, há problemas. Afinal de contas, em todas as igrejas denominacionais há problemas. E assim, honremos o nosso compromisso, fidelidade, para que o tema ser metodista seja bom demais, de fato. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus e que possamos, através desse vídeo, aprender algo mais para a nossa vida, nossa prática nessa igreja denominacional. Amém.